Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 5 de julho, nós estamos na 14ª semana do tempo comum, lembrando sempre que esse tempo da igreja é o tempo onde nós perceberemos que Jesus está em missão, perceberemos, conheceremos, sentiremos e veremos o quanto que Jesus está atuando no meio do povo, no meio da comunidade, por onde ele vai passando. Ou melhor, por meio das comunidades por onde ele vai passando. Jesus, ele vive intensamente a sua missão e no mesmo tempo vive intensamente a sua humanidade. E viver intensamente a sua humanidade é saber ser útil àqueles e aquelas que precisam da sua ajuda, da sua pessoa. E é assim também conosco. Quantas vezes nós precisamos dos outros, os outros precisam de nós, e é assim que Jesus vai mostrando como que é viver em comunidade, como que é viver em sociedade, como que é viver junto com outras pessoas. Ele vai superando o individualismo, ele vai superando os moralismos que eram muitos na época, porque o texto de hoje, de Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26, esses dias nós já refletimos esse texto num dos domingos do tempo comum, só que no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. É interessante ler este do Marcos e depois ler este do dia de hoje. O Marcos, ele é o primeiro evangelista, ou ele é o primeiro texto a aparecer como escrito sobre Jesus. E depois o Mateus. É importante nós percebermos alguns detalhes, algumas diferenças, podemos dizer assim, num texto para o outro. Mas isso não quer dizer que o texto de Mateus seja menos importante do que o texto de Marcos. Eis, então, o que é os evangelhos sinópticos. É quando os textos são semelhantes, com algumas mudanças para adaptar de acordo à comunidade para quem o escritor está então escrevendo. Para quem que ele está falando. Como que ele está falando para essas pessoas que estão ouvindo aquilo que ele está dizendo ou escrevendo. Escrever e dizer, dizer e escrever, é interessante que não há uma separação. Também há essa escritura viva por intermédio daquilo que nós falamos, porque senão a tradição oral não havia validade. Mas não, a tradição oral é tão importante quanto a tradição escrita. A tradição escrita é tão importante quanto a tradição oral. Nenhuma nem outra é melhor. As duas se complementam. São importantes as duas. Como então nós podemos ver que Jesus, no Evangelho de hoje, Jesus de Nazaré, ele é capaz de perceber a dor do seu povo, assim como Javé, lá no livro do Antigo Testamento, no Êxodo, também um dos 5 livros do Pentateuco, quando Javé dirá a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, e eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso desci para libertá-lo desse sofrimento, desta dor. Hoje, meus amigos e amigas, lendo o texto, meditando, se aprofundando daquilo que Jesus de Nazaré traz para nós como esperança, como luz, como perseverança, como confiança de um Deus que se faz presente na vida humana, como um pai e uma mãe. Lembrar sempre dessas duas dimensões divinas, pai e mãe. Lembremos junto com o Papa João Paulo I, que foi o Papa que trouxe esta perspectiva de não só um Deus paterno, mas sim um Deus materno, ou seja, a maternidade de Deus. E é bonito isso quando o Papa João Paulo I, com tão pouco tempo de vida no papado, na pastoral, ele deixa esse ensinamento que nós muitas vezes víamos Deus sempre por uma perspectiva muito
patriarcal, muito masculinizada. Porque até nós podemos dizer, não, mas Deus não ele não é um pai como nós pensamos que muitas vezes seja na dimensão humana. Mas aqui é interessante nós percebermos o nome, porque o nome, as palavras, quando elas são colocadas no masculino ou feminino, há sim uma diferença. Então, se nós chamamos Deus de Pai, Deus é um nome masculino. Então é importante nós também vermos o lado feminino desta divindade ou desse Deus, para nós sabermos viver humanamente na sociedade de hoje, tão cheia de discriminações, tão cheias de, muitas vezes, de perseguições, e as perseguições são feitas por nós, muitas vezes, ou todas as vezes. Quando há perseguição de pessoas, somos nós que fazemos essas perseguições. Então é importante nós lermos e vermos qual é o papel de Jesus na sociedade e como que Jesus mostra que todos nós somos filhos e filhas de Deus e pela graça divina todos nós somos já gerados com a graça da ressurreição ou com a graça da salvação também. É bonito nós percebermos pelo olhar, então, da escatologia, que é o estudo que fala sobre a ressurreição, que é o nosso texto que fala no dia de hoje, nós percebemos que o ser humano, o cristão, eu digo cristão porque dentro da teologia da cristã se acredita nisso. Então é sempre interessante falar por essa perspectiva também, né? Sabendo que existem N denominações religiosas, cada uma tem a sua expressão, respeitemos todas elas, sem dúvidas, mas dentro da teologia cristã, então nós temos que olhar aqui, este é o objetivo das nossas reflexões, falar pelo olhar teológico cristão, porque muitas vezes nós também podemos cometer alguns equívocos e nós temos que olhar então que o ser humano ele não ressuscita ou ele não vai ressuscitar. Por que ele não ressuscita e ele não vai ressuscitar? Porque nós já somos ressurreição em vida. E isso então é importante que nós saibamos. Deus cria o ser humano e já na criação humana, teologicamente falando, dentro da teologia cristã, a ressurreição ela já está algo ali, já faz parte da nossa vida, já faz parte do nosso espírito, da nossa alma, da nossa carne. Isso que é interessante. E assim também a salvação. O ser humano não será salvo depois da morte. A salvação já está dentro dele. Deus já nos criou com a salvação. Ele já nos deu a salvação. E aí é só nós vermos, estudarmos, refletirmos a teologia da salvação, a teologia da misericórdia, a teologia da compaixão, a escatologia, a teologia escatológica, nós perceberemos que o ser humano, então, já ele é alimentado, ou seja, nutrido com essas duas dimensões que formam uma só, que é a dimensão da ressurreição e a dimensão também da graça da salvação. Enquanto nós vamos vivendo essa vida, nós também, por onde nós passarmos, assim como Jesus nos chama a seguir os seus passos, nós estamos convidados também a levar vida, a levar ressurreição para aqueles que estão assim, numa situação de morte. Como nós podemos levar esse alento para os que sofrem? É tanta dor, é tanto sofrimento que a pessoa sente-se morta, abandonada muitas vezes pela comunidade, excluída pela sociedade. Então, como que nós, alimentando-nos pela mensagem de Jesus, pela espiritualidade e então pela oração, que faz parte também da vida do cristão, uma oração que nos humanize, que nos faz nutrir-nos de uma espiritualidade suave, de liberdade, de flexibilidade, de fraternidade, para assim nos entendermos a nós mesmos e os outros. E aí nós vamos vendo que por onde nós passarmos ou por onde nós passamos, nós podemos partilhar, distribuir vida, alegria, suavidade e, no mesmo tempo, falar de que ao findar da vida, quando o nosso corpo passar pelo processo de falência dos órgãos, nós entendermos que o corpo biológico ou fisiológico padeceu ali, mas que a ressurreição é capaz de nos reerguer e acreditar que a vida continua numa dimensão
podemos assim, diferente, mas que nós continuaremos vivos. Ou seja, o nosso Deus, segundo a teologia cristã, ele é o Deus da vida. Isso é importante, então, nós entendermos. O texto de hoje, de Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26, diz assim: Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Vejamos, meus amigos e amigas, que no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43, é o Jairo, ao nome da pessoa, o chefe, e o texto de Mateus não fala que era o chefe Jairo, que era um chefe de sinagoga. Não cita, então, a sinagoga e nem o nome do chefe. Mas aqui é importante porque ele está, então, o Mateus está escrevendo para os judeus, num momento diferente do Evangelho de Marcos, mas o importante é que ele mantém que há uma mulher que está com hemorragia há 12 anos. Essa mulher, então nós temos aqui uma mulher adulta. Pode-se fazer também dentro do campo teológico, fazendo uma analogia, essa mulher pode ser também o Antigo Testamento. E quando digo Antigo Testamento, a organização, os 12 anos, fazendo essa comparação, esse paralelo com as 12 tribos de Israel. Ou seja, as 12 tribos de Israel que ainda mantêm aquela estrutura das leis ou dos preceitos mosaicos, que é do puro e do impuro. Quem pode e quem não pode fazer parte da comunidade. E quem precisa ficar fora enquanto estiver impuro, e quais são os processos para alcançar a purificação e ser de novo aceito pela comunidade. Lembremos que essa mulher, há 12 anos, sofre de hemorragia. Naquele tempo, o sangramento, seja pela menstruação ou qualquer outro tipo de sangramento, ou poderia ser uma hemorragia, como diz o texto, fazia com que a mulher ficasse impura. E nisso, então, nós vemos a mulher que toca em Jesus. A sua fé faz com que ela acredite que tocando na roupa de Jesus, ela será curada. E é interessante que, se nós olharmos então os textos, Números capítulo 15 a 38, Deuteronômios 22 e 12, 1 Samuel 15 e 27, todos esses textos nós vamos ver que havia na cultura palestina ou dentro do judaísmo essa questão de, na borda, embaixo, assim, havia um bordado. E neste bordado, geralmente, ele tinha este papel, podemos dizer assim, curativos. E as pessoas geralmente tocavam nesse bordado como sinal que o seu líder religioso, o sumo sacerdote ou o profeta, poderia curar. E é interessante que, numa dessas passagens, nós perceberemos que, principalmente no livro de Samuel 1, ou 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27, o Saul, ele segura com tanta força a borda da veste do profeta e sacerdote Samuel, que rasga. E aqui há um significado. Esse rasgar quer dizer que Samuel rasgou, ou seja, rompeu a sua relação com a monarquia. Porque o Saul, ele não foi um rei que devia suavizar,
tirar o sofrimento do povo, aliviar. Não, ele também foi um rei brutal, um rei que não trabalhou com a política para o bem de todos. Então é o papel do sacerdote e o papel do profeta perceber isso e romper. Romper no sentido, veja, você tem que se reconstituir na condição humana, no papel que você tem na sociedade e fazer diferente. Tirar, ajudar a aliviar as dores e os sofrimentos do povo. E aí nós vemos também que no texto de João, capítulo 19 e 23, os soldados não tocam em Jesus porque sentem que ele é realmente alguém especial. Eles tomam a roupa de Jesus e partilham. E partilham também em 4 partes. Repartem as vestes de Jesus. Veja que interessante. E um deles até fica com a túnica que, segundo o que se estuda dentro da teologia, não havia costura. Mas os sumos sacerdotes, eles também já usavam uma túnica sem costura, como se utilizava naquela época para então dizer quem era o líder maior dentro da estrutura da instituição do templo. Mas é importante, então, meus amigos e amigas, a percebermos que Jesus vai à casa de Jairo, ou vai à casa desse chefe. Quando ele chega lá, ele percebe que a menina está dormindo. Ou seja, ele vai acordar essa menina. Lembremos que o dormir é sempre uma representação para a morte. Jesus ressuscita é uma teologia para dizer que Jesus é o Deus da vida. Se ele é o Deus da vida, então ele pode curar e ele pode devolver a vida. Por quê? Porque a vida pertence ao divino. Ninguém mais consegue controlar a vida. A vida e a morte está sobre o poder de Deus. E até mesmo na morte, Deus, por intermédio de Jesus, é capaz de fazer ressurgir essa vida, que é a própria ressurreição. Nós não sabemos se ela levantou, se ela acordou para essa vida de novo, ou ressuscitou para essa vida, que seria como se fosse animar e voltar a viver de forma carnal, ou seja, de forma biológica, ou se é essa vida depois da morte. Mas o mais importante é nós entendermos que o nosso Deus é o Deus da vida e o Deus da ressurreição. E sem dúvidas, ele, como dizia antes no início da nossa conversa, a ressurreição e também a graça da salvação já está colocada na nossa vida, já no ventre materno. Para que nós, nesse dia e nessa semana, iluminados e cheios de esperanças com o Jesus, que é o Deus da vida, possamos perceber, meus amigos e amigas, que uma grande parte das dores e sofrimentos que nós temos hoje no mundo, vamos usar o mundo, no meio da humanidade, não é porque nós somos tão frágeis assim. Muitas vezes, sim, é a nossa fragilidade, é a nossa pequenez humana que causa, então, sofrimento, dores e até a morte. Em outras instâncias, temos também que fazer este questionamento, essa crítica construtiva, para mudarmos também o modelo ou os modelos que nós inventamos para nós vivermos. Uma grande parte hoje, sem dúvidas, muito grande, se nós vamos ver, de situações onde o povo está doente, o povo está dolorido, dores, sofrimentos e até mortes prematuras são provocadas, por incrível que pareça, pelos sistemas inventados por nós mesmos. Então, se nós quisermos fazer com que suavizemos mais as nossas dores, os nossos sofrimentos em todas as dimensões humanas e que possamos viver mais, como diz o Evangelho de João, viver abundantemente. Eu vim para que todos vivam e vivam em abundância. Temos que, sem dúvidas, mudar os nossos sistemas. O nosso sistema hoje, a nível mundial, de competição, quem pode mais chora menos, ganhar em cima do outro de forma exacerbada, tudo isso nós temos que superar. Se nós não superarmos, a tendência é aumentar ainda mais os vazios existenciais, os vazios de sentido, os vazios de valores, os vazios humanos e nós cairmos então em sofrimentos cada vez mais absurdos. É a partir do momento que nós criemos novos vínculos, sistemas
humanitários, preocupados realmente com a vida e com o bem viver, o bem-estar das pessoas, é que nós podemos suavizar e aliviar as dores e sofrimentos e fazer com que também as pessoas vivam muito mais. Que Deus nos abençoe e proteja, hoje e sempre. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Um abraço a todos e a todas.